Boa tarde a todos. Os nossos seminários de pesquisa têm temas muito variados e hoje nós vamos falar dos resultados que nós temos no ELSA Brasil, o Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto, na área de saúde mental, psiquiatria. Para tanto, o professor André Brunoni, que está hoje à distância, ele irá fazer uma apresentação por 30 a 40 minutos e depois teremos as perguntas aqui da plateia e também do pessoal que estiver à distância. André, você é da casa, pode ir em frente. Bom, obrigado então pelo convite, de falar aqui nos seminários de pesquisa, que eu participo desde 2008, 2009, se for contar os primeiros, e a gente vem trabalhando sobre a questão da saúde mental durante a pandemia e no ELSA e na pandemia, né, na verdade, também há um bom tempo, e especificamente na pandemia a gente tem, eu, Daniel Fattori e o Pedro Zúculo, a gente tem liderado esforços para entender como foi a saúde mental, não só no ELSA, mas também em vários locais do mundo. Então a gente pensou nessa apresentação de o Daniel e o Pedro mostrarem, né, o que a gente vem fazendo em termos de pesquisa e publicações, e aí na sequência a gente abre para discussão. Tá certo. Obrigado, André. Obrigado para todo mundo aí do seminário, pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho. Eu vou compartilhar aqui a tela e já partir para o assunto. Bom, só para me apresentar rapidamente, né, eu sou Daniel Fattori, pesquisador de um dos laboratórios do HC, né, o Lean 23, especificamente na área de psiquiatria, e também orientador da pós em psiquiatria, e venho trabalhando aí com o professor André desde 2020, mais ou menos, nessa temática de saúde mental, pandemia do Covid, epidemiologia e assim por diante. Hoje a gente vai falar sobre a saúde mental e Covid-19 e contribuições específicas da corte do ELSA Brasil. Eu vou dividir a apresentação com o Pedro e eu acho que o grosso, né, a parte mais importante, acho que vai ser a parte do Pedro mesmo. A minha parte, o que eu vou fazer é falar um pouco do que a gente fez, né, do que a gente publicou, dos nossos principais achados com o ELSA Brasil sobre saúde mental até o momento antes da onda 4, né, que é a onda mais recente do ELSA, e aí o Pedro vai focar mais especificamente nisso, que é a parte que eu acho que vai ser mais interessante em termos de discussão, até porque a gente está ainda em preparo de análises e papers, então acho que tem um timing legal aí de poder ouvir a contribuição de demais pessoas aí envolvidas. Então vamos lá. Então vou separar em 4 principais tópicos. O primeiro, o segundo e o terceiro são os achados antes da onda 4 e depois a onda 4. Bom, a pandemia aconteceu e mesmo logo no comecinho dela ali, muita gente já levantava a bandeira, né, já levantava a ideia de que poderia acontecer aí uma onda de problemas de saúde mental, uma onda de diagnósticos positivos de diversos transtornos mentais, principalmente depressão e ansiedade, mas não só. Então, nesse momento, aconteceu o que eu gosto de chamar muitas vezes de corrida do ouro aí da ciência, né, que muita gente começou a fazer muitos e muitos estudos, né, foi acho que uma avalanche de estudos, e muitos deles na área da saúde mental para entender o impacto da pandemia. O que acontece é que a maior parte dos estudos eram muito falhos, né? Eles tinham aí vários vieses metodológicos, a maioria esmagadora deles não tinham dados pré-pandemia, então você não tinha como afirmar se aumentou, se diminuiu. Muitos estudos usavam metodologia de recrutamento online, né? Estilo bola de neve, então eram muitos problemas. Então, com o ELSA Brasil, com a iniciativa do ELSA Brasil de coletar dados na pandemia, a gente conseguiu ter dados que eram mais, de fato, robustos e fidedignos, né? Então, o primeiro grande paper, o primeiro grande achado é esse aí que vocês estão vendo na tela, que é aquele que nós mostramos as diferenças de prevalência entre os períodos pré e durante a pandemia, tá?
Então, os principais objetivos era, de fato, comparar essas prevalências antes e durante e achar os correlatos, né, os fatores que estavam associados aos transtornos mentais comuns na pandemia. E aí aqui eu vou passar meio rápido mesmo, tá? Imagino que a maioria esteja familiarizado com ELSA Brasil, mas depois, enfim, na sessão de perguntas a gente pode responder dúvidas mais específicas, ou se quiserem entrar em contato com o e-mail também, eu posso passar os papers, mas aqui eu parto do pressuposto que a maioria conhece mais ou menos, né, que é uma corte de adultos, né, o pessoal que trabalha especificamente em algumas universidades públicas do Brasil. Especificamente, essa onda durante o Covid, ela constitui apenas das pessoas que trabalhavam em São Paulo, né? Então, na verdade, na USP. Então, tinha por volta de 5 mil pessoas elegíveis para serem chamadas para essa onda que a gente chama de onda Covid. E aí nós aplicamos online, né, por conta da pandemia, por conta da questão do contato social, uma série de questionários e escalas ao longo de vários meses aí do começo da pandemia, né, do primeiro ano mais importante da pandemia. E aí, o que é também bem interessante em relação a demais achados de outros estudos da época da pandemia, é que a gente tinha uma escala aí, que é a CIS-R, que é uma escala muito robusta, que permite avaliar uma série de diagnósticos e ir um pouco a fundo nessa questão de se os critérios do DSM são preenchidos ou não. Aqui tem um diagrama, não vou me debruçar muito, né, porque é um pouco complexo, mas basicamente, aí, como eu falei, aí tinha as 3 ondas antes da pandemia, e aí a gente tem as 3 ondas nesse momento aqui, né, as 3 ondas durante a pandemia. A gente tem uma perda grande, né, por volta de 50% aí, mais ou menos, de quem poderia ter vindo para a onda Covid não veio, mas a gente depois viu, olhando para a literatura, que não foi nada muito fora do comum, as perdas durante a pandemia foram muito grandes, então a gente ficou aí, na média, até melhor que muitos estudos. E aí, durante a pandemia, também, como era de se esperar, a gente perdeu alguns indivíduos aí, perdeu, né, o dropout, mas conseguimos aí uma amostra razoável para tirar algumas conclusões. Alô, que alguém está com o microfone aberto aí, tem um estouro agora. Tá, então aqui é o achado principal desse primeiro paper, né, um paper que foi liderado pelo André. Então a gente tem aqui no eixo X, né, os transtornos mentais. O que importa mais aqui é o CMD, que é o Common Mental Disorders, transtornos mentais comuns, que incluem ansiedade, depressão, fobias, esses transtornos que são de fato mais comuns na população. E aí a gente tem essas cores que são as cores relativas às ondas, né? Então, começando lá em 2008, indo até 2020. Como vocês podem ver, no CMD a gente não tem diferenças estatisticamente significativas de mudança de prevalência entre as ondas. A gente tem apenas na segunda parte do gráfico, na parte de ansiedade, mas é uma diferença estatisticamente significativa antes da pandemia. Não é de antes da pandemia para a pandemia, né? Então é entre a primeira e a segunda onda. Então, no geral, a gente não vê um cenário catastrófico, um cenário de que houve um aumento grande aí dos transtornos mentais. Pelo contrário, teve até uma pequena diminuição, mas não é estatisticamente significativa também, né? E aí, com esses dados, né, a gente pegou e tentou dar uma olhada de quais eram os correlatos, né, quais eram as variáveis clínicas, sociais e demográficas, econômicas ligados, relacionadas aos transtornos mentais, né, os transtornos mentais comuns, e encontrou esse panorama de variáveis que estavam estatisticamente significativas nos modelos, conforme vocês veem na tabela. Então, a seta vermelha quer dizer que aumenta o risco, e a seta azul para baixo quer dizer que diminui o risco. Então, são achados bem robustos em relação aos demais papers, principalmente na época, né? Então, ser mais velho é um fator protetor, as pessoas declaradas não brancas tinham mais chance de ter problemas, quem tinha ensino superior também funcionava como um fator protetor, as mulheres, o sexo feminino tinha mais chances de ter esses problemas, e outro fator que é bem importante, bem robusto em vários estudos, é ter problemas prévios de saúde mental. Então, geralmente, quem já tinha transtornos mentais previamente tinha um risco muito maior de ter problemas durante a pandemia, tá? Não vou passar por tudo aqui, mas depois vocês podem dar uma olhada no nosso paper, eu posso mandar para vocês, tá? Uma segunda pergunta que a gente fez, que era bastante interessante para a gente na época, é essa ideia de entender um pouco a estrutura da psicopatologia, né? Então, a gente tem hoje em dia,
nessa intersecção entre a estatística e a psicopatologia, esses modelos de redes, né, network approach, que são os modelos estatísticos que a gente trabalha com teoria dos grafos para entender a relação entre itens de uma escala, itens de um questionário, sintomas de uma doença e assim por diante. Então, esse era o nosso principal objetivo nesse paper, né, entender a estrutura dos sintomas. E aí a gente usou a mesma amostra que eu mostrei previamente, o mesmo instrumento, que é o CISR, e aí a gente aplicou esses modelos de rede, né, o modelo com a distribuição gaussiana, para comparar pré-pandemia com pandemia. Aí aqui nós temos as 3 principais redes, né? Então as 2 primeiras são pré-pandemia, como vocês podem ver, né? Entre 2008 e 2019, ali logo antes da pandemia. E se você ignorar primeiramente a última rede, você vai ver que tanto a primeira quanto a segunda, elas são muito parecidas. Então cada bolinha dessa a gente chama de nó, e cada nó desse daí é um sintoma, tá? De ansiedade, depressão, fobias, etc. Aí vocês veem que tem essas ligações entre as redes, né? Essas linhas. Então, quanto mais grossa a linha, mais forte é a ligação entre os nós. Então, quer dizer que esse sintoma é muito ligado ao sintoma que a linha está mais grossa, por exemplo. E aí, qual que é o principal achado que tem para discutir aqui? É um pouco complexo mesmo mostrar essa rede aqui, mas eu vou focar no que é o mais importante para agora, tá, pessoal? Que é a rede durante a pandemia, na qual vocês têm ali, que eu estou ressaltando em vermelho, a parte que mudou. Então, essa parte da rede, ela tem a ver com sintomas de ansiedade, preocupação, alguns sintomas relacionados até à questão do toque, né, principalmente pensar em questões de limpeza, por exemplo, e vocês veem que ela mudou nessa parte. Então, você tem uma maior ligação entre os sintomas de preocupação ali, ansiedade, preocupação com saúde, principalmente, que está bem ali à direita. Então, sem mais delongas, assim, basicamente o que dá para concluir aqui é que a estrutura da psicopatologia durante a pandemia, ela é diferente da estrutura antes da pandemia. Então, não é um diagnóstico diferente, mas a forma como os sintomas aparecem e como eles se interrelacionam, ela é diferente. Então, é bem interessante isso, como forma de entender o que aconteceu durante a pandemia e até do ponto de vista clínico também, né, para quem trata pacientes que tiveram transtornos durante a pandemia, tá? E aí, o último paper principal que a gente fez, né, com os dados da pandemia ainda, é esse paper de trajetórias dos transtornos mentais comuns antes e depois. Então, como eu mostrei previamente, a gente não encontrou mudanças significativas, né, de prevalência. Então, se a gente considera ali o transtorno mental como algo que você tem ou não tem, né, algo binário, a gente compara as prevalências, não tem grandes diferenças ali. Então, aparentemente, a gente concluía que estava todo mundo bem, certo? Mas não é verdade. Por isso que a gente foi dar uma olhada um pouco mais a fundo e aplicou algumas técnicas estatísticas que permitem a gente entender um pouco mais o comportamento das doenças do ponto de vista longitudinal, tá? Então, a gente aplicou uma técnica que você consegue identificar subgrupos de trajetórias sem nenhuma hipótese a priori, né? Então, é um modelo estatístico que vai tentar encontrar o melhor modelo que explica uma distribuição de subgrupos. E a técnica que a gente usou é uma que chama GBTM, que chama Group Based Trajectory Modeling. Como eu falei nas outras ocasiões, eu posso passar o paper depois para quem se interessar, ou até mesmo jogar no chat aqui depois, tá? Então, com o GBTM, a gente consegue entender, né, tentar entender quais são os potenciais subgrupos, pensando que, então, o impacto da pandemia na saúde mental é heterogêneo. E aí, para isso, a gente usou 5 momentos do tempo, né, começando ali na onda lá de 2017, 2019, e aí as ondas que aconteceram ao longo de 2020, né, que são os meses de 2020, como vocês estão vendo. A gente, por conta de algumas diferenças de mensuração, né, durante a pandemia a gente focou numa escala que chama DAS, que é a Depression Anxiety Stress Scale. E aí, antes da pandemia, a gente não tinha DAS, a gente usou uma técnica que chama Equipercentile Linking, que permite você alinhar escalas que medem o mesmo construto, o mesmo fenômeno, mas não tem a mesma estrutura do número de itens, forma de resposta, assim por diante. Então, a gente conseguiu juntar o CISR na DAS para poder ter o escopo total ali dos 5 pontos do tempo na mesma escala, né?
O resultado final, né, depois de diversos testes de modelagem, foi esse que vocês estão vendo na tela, né? A gente vê um impacto muito, muito heterogêneo da pandemia na saúde mental dos membros do ELSA, né, dos participantes do ELSA Brasil, em São Paulo, na qual tem 6 subgrupos. São 6 subgrupos. Aí vocês podem ver que os primeiros subgrupos, pensando ali no 1, 2, 3, eles são subgrupos que a sintomatologia é bem baixa, porque no eixo Y ali, como vocês podem ver, a gente tem os scores de transtorno mental comum. Então, entre 0 e 10 ali, a gente considera bem baixo, na verdade. Então, por mais que tenha ali, sobe e desce um pouco, ainda assim é muito baixo. A gente tem esse grupo 4, que é um grupo que está ali com um nível moderado de sintomas, a gente diria, né, esse que é mais laranjinha. E aí o grupo de maior interesse para a gente é o grupo mais grave, de fato, né, o grupo 6, o grupo que está em vermelho, que está ali por volta de 35 pontos na escala do CISR-DAS, e depois tem uma certa queda ali no finalzinho do ano, no meio, né, do ano de 2021, que é o final da nossa coleta naquele momento ali, tá? Então esse é o principal achado em termos de subgrupos, mostrando que o impacto é, sim, heterogêneo. O grupo que é o mais vulnerável, que é o que eu falei, o vermelho, ele vai compor aí quase 5% da amostra. E aí a gente pegou esses dados dos subgrupos e tentou entender quais são as características que explicam esses subgrupos, né? Então, quais são as características clínicas e sociodemográficas que aumentam a probabilidade de você pertencer a esses grupos. Então, mais ou menos uma ideia aí de fator de risco, né? E aí são fatores de risco que acontecem antes da pandemia ou no baseline da pandemia. Para simplificar, eu vou focar nessa apresentação de hoje aqui apenas nas variáveis relacionadas ao grupo 6, tá? Que é esse grupo aqui no lado esquerdo que eu falei que é o mais vulnerável. Mas a gente tem achados de todos os subgrupos que vocês vão poder ver no paper depois, quando eu passar. Então, para esse subgrupo, a gente tem essas variáveis que estão à direita aqui que aumentam ou diminuem a chance de pertencer a esse subgrupo, né? Então, ser mais velho diminui a chance, ser do sexo feminino aumenta a chance de estar nesse grupo, a renda familiar é um efeito protetor, não ser sedentário é efeito protetor também. Outro achado que eu mostrei que era bem robusto, né, no outro paper, transtorno mental prévio também aumenta muito aí a chance de pertencer a esse subgrupo. E aí a gente tem essas últimas 2 variáveis que são bem importantes também, que é o eventos adversos na infância, né, reportados retrospectivamente durante as ondas iniciais do ELSA, e os eventos adversos durante a vida adulta, reportados também durante as ondas pré-Covid, né? Então, essas são as principais características que aumentaram ou diminuíram a chance de pertencer ao grupo 6, que é o grupo de maior vulnerabilidade, de pessoas que tinham uma alta sintomatologia e permaneceram mais ou menos assim até ter uma leve queda no período final da nossa coleta de dados, tá? E aí, como eu falei, vamos passar para falar um pouco sobre os resultados mais recentes, né? Pensando que o ELSA Brasil terminou a coleta da onda 4, que é uma onda que acontece depois da pandemia, uma coleta super robusta e muito mais robusta, né, do que a gente pôde fazer durante a pandemia, que vai nos permitir responder uma série de perguntas que ainda são relativamente inconclusivas na literatura, né? Então, para isso, vou passar a palavra para o Pedro, né, que é um pós-doutorando que tem trabalhado com a gente, também trabalha comigo já há bastante tempo nessa área de saúde mental, psiquiatria, que vai falar um pouco desse nosso trabalho mais recente. Então, bom, primeiro, boa tarde para todo mundo. Queria também agradecer a oportunidade de participar do seminário. Como o Daniel falou, eu sou um pós-doutorando, eu estou sob supervisão do professor André e venho trabalhando com o Daniel já há um bom tempo nesse projeto, e eu e o Daniel, a gente está nesse momento de analisar os dados da onda 4 do ELSA, né, que é os dados pós-Covid, né. Então, dando um pouco continuidade no que o Daniel falou, quer dizer, pensa que a gente tem dados até mais ou menos 2021, e depois disso teve uma nova onda do ELSA, e essa onda vai permitir para a gente contar uma história mais completa, né? Que é assim, entender se teve um aumento ou uma diminuição, ou que mudanças que tiveram na saúde mental dessa amostra do ELSA no pós-pandemia.
e podendo, por exemplo, ajudar a gente a responder perguntas como, por exemplo, se houve efeitos cumulativos ou se houve efeitos atrasados da pandemia, né? Então, essa apresentação que eu vou fazer, ela é uma apresentação, são dados preliminares, a gente ainda está no momento analisando esses dados, e inclusive isso é um negócio importante falar agora, porque aceitamos críticas e sugestões, justamente porque a gente está nesse momento de explorar os dados e tentar responder algumas perguntas. Então, inicialmente, a nossa ideia é tentar entender na amostra como um todo, né, se há uma diferença nas prevalências de transtornos psiquiátricos antes, durante e depois da pandemia, né, com esse foco no depois. E tentando entender isso também do ponto de vista com medidas mais contínuas. Quer dizer, não só se há presença ou ausência de sintomas, de diagnósticos psiquiátricos, mas também se há um aumento na quantidade de sintomas ao longo da pandemia. Então, essa foi uma análise inicial. E, por fim, a nossa ideia é explorar todo um banco de dados que a gente tem que vão ter variáveis intrapandemia. Então, nós temos assim várias características do baseline que o Daniel já apresentou, e a gente poderia entender como que elas estão associadas à saúde mental no pós-pandemia, mas também nós temos uma série de variáveis do contexto, variáveis que mudam ao longo do tempo, associadas à pandemia. Já vou mostrar algumas delas, e aí eu queria mostrar uma análise que nós estamos fazendo com um tipo específico desse tipo de medida. Então nós estamos usando a mesma amostra do ELSA, né? Então lembrando que são só pessoas de São Paulo, né, do ELSA São Paulo. E aí, qual foi a nossa delimitação da amostra? Quer dizer, a gente quer entender o que acontece no pós-pandemia, e se isso tem alguma relação com o que aconteceu na pandemia. Então, inicialmente, a nossa análise ela envolve um subgrupo de sujeitos que foi esse subgrupo que pelo menos respondeu uma vez às avaliações do COVID, tá? E no caso também pessoas que estavam vivas na onda 4, porque a gente teve um número de óbitos considerável ao longo desses últimos 2-3 anos. Inicialmente a análise ela é feita com um modelo chama GEE, que é Generalized Estimating Equations, e ele é uma extensão dos modelos lineares, mas ele é especialmente adequado para dados em que você tem correlação entre medidas ao longo do tempo, então para dados longitudinais. E você pode, por exemplo, especificar o quanto que uma medida está associada a outra ao longo do tempo. Então ele é um método bem robusto para estimar mudanças ao longo do tempo em alguma medida. Então, aqui só refazendo um pouco o diagrama de quem são essas pessoas. Então, a gente tem como a nossa linha de base aqui dessa análise a onda 3, que foi essa de 2016 a 2018, para esses cerca de 2.700 sujeitos que participaram de pelo menos uma das avaliações durante a epidemia, da pandemia, perdão. E as pessoas para as quais a gente tem a onda 4 pós-pandemia. Então, como o Daniel ressaltou, em função da extensão do tempo que leva para fazer a CIS-R, que é a escala mais robusta do ELSA, ao longo das ondas 2, 3 e 4 da pandemia, foi usada essa escala DAS-21. Então, que é uma escala que vai pegar ansiedade, estresse e depressão. E aí o que nós fizemos foi usar a mesma técnica e foi usado no paper de trajetórias para tentar ligar essas medidas. Então, lembrando que agora a gente vai ter uma medida de transtornos mentais comuns, né, mas que não é exatamente a mesma medida da CIS-R, só ressaltando porque a CIS-R mede algumas coisas a mais.
que a DAS-21 não mede, por exemplo, sintomas obsessivos, alguns sintomas de pânico. Então, esses itens foram removidos, e aí os scores das CISRs foram equalizados aos scores da DAS-21. Aí uma pergunta que a gente vem se fazendo, né, tem que considerar que a gente tem uma amostra que a gente teve uma perda grande de sujeitos, cerca de 50%, né? Então, acho que a grande pergunta que fica é se isso de alguma forma traz algum tipo de viés na análise. Então, aqui está um panorama, então, um pouco comparando relativo à linha de base, qual a diferença entre as pessoas que participaram e aquelas que não participaram das ondas do Covid. E aqui a gente consegue ver que tem, de fato, algumas diferenças, né? Então, em relação às que não participaram das ondas do Covid, as pessoas que participaram, elas eram, a maioria tinha um número maior de mulheres, tinha um número menor de pessoas com etnias não branca, eram pessoas um pouco mais jovens, elas eram pessoas mais escolarizadas, né, e com uma renda maior. Então, isso aqui é um dado que tem sido replicado na literatura. Isso não é um problema só nosso, a gente vê em outras coortes que tem, de fato, um viés, muito provavelmente associado ao fato de que as entrevistas foram feitas online, mas isso traz um aspecto aí para a gente discutir depois. Uma outra questão que é diferente é que as pessoas que participaram da onda Covid tinham um menor histórico de transtornos mentais na linha de base relativo às pessoas que não participaram, né? Por outro lado, usavam mais álcool e tinham menor comorbidade como pressão alta. Então, aqui só para ter uma ideia, assim, então no fim nós temos 6 medidas ao longo do tempo. Então, cada sujeito poderia ter de 1 até 6 medidas, né? Então, a gente tem em torno aí de 20% da amostra que participou de todas essas ondas, que são aqueles muito assíduos. E depois a gente tem distribuídos ao longo das outras possibilidades, pessoas pensando na amostra total aqui. Uma questão importante para a gente discutir sobre esses dados é que a gente está sendo uma amostra populacional, ela é uma amostra em que a maior parte dos indivíduos não vai ter o diagnóstico, vai ter um número baixo de sintomas. Então aqui é só um gráfico para mostrar a distribuição dos diferentes scores de transtorno mental comum. Então, depois que a gente usou o método de equipercentile linking, a gente consegue derivar essa medida aqui, que é uma medida que vai de 0 a 37, e com a CISR completa, um score acima de 10 já é considerado uma alta probabilidade dessa pessoa fechar um diagnóstico de transtorno mental comum. Se a gente usar a mesma linha de corte aqui, a gente vê que a maioria dos indivíduos estão abaixo de 10 e tem um número inflado de zeros, que é algo que traz algumas implicações aí para a análise. Aqui, então, já pensando do ponto de vista longitudinal, aqui são as médias dessa amostra como um todo ao longo da primeira onda, das 4 ondas do Covid e da onda pós-Covid. E aqui só esse gráfico aqui, ele mostra o tempo como ele porque acho que um aspecto importante aqui é que a gente não tem um espaçamento igual no tempo, a gente tem um espaçamento muito pequeno entre as ondas do Covid, e isso também possivelmente pode trazer implicações para a gente entender o que está acontecendo com essa amostra. Então, primeiro, do ponto de vista assim, de prevalência, a gente tem aqui é a prevalência de pessoas que têm um score acima de 10 nessa população, né? Perdão, nessa amostra, ao longo das 6 ondas. A onda pré, que é essa W3, a onda pós, W4 e todas as ondas Covid.
né? E aqui o que a gente vê é que, inicialmente, na primeira onda do Covid, tem uma diminuição, né, da prevalência. Essa prevalência vai aumentando até a onda 4 e depois a gente tem uma queda de novo de prevalência na onda 4, no pós-Covid. Então aqui mostra, né, esse ligeiro aumento, né? E aqui é uma análise que a gente pode fazer, que é sobre a proporção de mudança, porque você pode pegar a prevalência, né, e medir essas prevalências, mas dependendo do teste que você usa, você vai ter, esse teste ele vai ser baseado na diferença entre quem mudou de quem aumentou, né, quem passou do 0 para 1 e quem estava com diagnóstico e deixou de ter diagnóstico. Então, se você tem o mesmo número de pessoas mudando de uma categoria para outra, você vai ter uma mudança zerada, como se não tivesse mudança. Então, aqui, esse é um método estatístico em que a gente consegue contornar essa dificuldade e que você consegue medir a proporção total de mudança. Mudança aqui entendendo a mudança de uma categoria, não diagnóstico para diagnóstico, ou vice-versa, de um tempo para outro. E nessa análise aqui, a gente utiliza, em geral, o intervalo de confiança para entender a significância. Se o intervalo de confiança não chega no 0, se ele está fora do 0, então você tem uma mudança significativa. E aqui o que essa tabela está mostrando é que, de fato, teve um total de mudanças de categoria de pessoas que passaram a ter diagnóstico, aquelas que passaram a não ter, é igual ao contrário. E você vê que tanto a proporção de aumento como diminuição também é significativo, que significa que a gente tem uma oscilação ao longo do tempo. E esse é um aspecto importante para a gente pensar em como a gente vai entender a saúde mental ao longo do tempo. E aí, usando aqui um modelo estatístico GE, que eu mencionei para vocês, a gente consegue ver que tem 2 períodos no tempo em que tem uma mudança significativa, né, no número de sintomas de transtornos mentais comuns. Quer dizer, comparativamente à linha de base, que é lá 2017 a 2019, na primeira onda, então no início de maio a junho de 2020, as pessoas que foram avaliadas nesse pedaço, elas tinham menos sintomas. Esses sintomas vão aumentando até esse aumento ser significativo em abril, junho de 2021, mas não no pós-pandemia. E aqui, mostrando o mesmo dado, mas tentando colocar no eixo X mais ou menos qual é a proporção do tempo, né, a diferença dos tempos medidos. E aí agora a nossa questão é que, assim, uma coisa é você avaliar a população como um todo, e agora é uma questão de entender quais são as variáveis de linha de base e as variáveis contextuais que vão definir esse efeito, que estão associadas a esse efeito de aumento ou diminuição. Então, essa parte ela está sendo feita nesse momento. Então, as variáveis de linha de base incluem idade, sexo, etnia, educação, essas comorbidades clínicas e histórico prévio de transtornos psiquiátricos. Mas, como eu falei, a nossa ideia também é aproveitar todo um banco de dados que a gente tem sobre variáveis que elas são modificáveis ao longo do tempo. E isso envolve tanto a exposição à Covid-19, a gente tem aqui por autorrelato, né, no banco de dados atual, o quanto que essas pessoas aderiram ou concordaram com as medidas de quarentena, se elas se envolverem em atividades de lazer, qual era o status, né, do trabalho dessa pessoa, se houve impacto financeiro, e principalmente qual é o impacto das medidas de quarentena objetivas, né? Que é essa stringency measures que eu estou mostrando aqui. E eu queria mostrar um pouco da análise que a gente tem feito relativo a isso. Então, a gente tem aqui alguns estudos. Esse aqui é um estudo que
pega dados longitudinais de 15 países diferentes, e o que ele mostra é que as medidas das restrições, as políticas de restrições, elas estavam associadas com piores desfechos de saúde mental ao longo da pandemia nesses países. E isso foi feito usando uma medida que a gente chama de Oxford Tracker. Então esse aqui é um projeto, é um banco de dados disponível publicamente, e a ideia desse projeto é coletar de uma forma sistemática informações sobre diferentes políticas que os governos dos diferentes países emitiram ao longo de 2020 a 2022, justamente para mitigar os efeitos da pandemia. E aqui a gente está falando de medidas de fechamento de escola, trabalho, cancelamento de eventos públicos, respostas econômicas, como, por exemplo, um suporte econômico para as pessoas, perdão de dívidas, medidas fiscais, e medidas no sistema de saúde, que inclui campanhas públicas, informativas, políticas de testagem, etc. Esse projeto ele contém mais ou menos uns 4, 5 bancos de dados diferentes para cerca de 26 países, incluindo o Brasil, e o que nós usamos foi o chamado Stringency Index, que é uma medida que vai pegar todos esses índices C, então fechamento de escola, trabalho, cancelamento de eventos públicos, restrição de movimentação e também as campanhas públicas. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é o Stringency Index, ele é uma medida que vai de 0 a 100, então, sendo 0 nenhuma restrição e 100 o máximo de restrição. E aqui está plotado ao longo dos anos de 2020 até 2023, qual é as medidas de restrições, tanto no nível da cidade de São Paulo, do estado, como no nível nacional, né? Então, aí o que nós estamos fazendo no momento é tentando analisar qual é a relação disso com transtornos mentais comuns. Esses dados desse gráfico aqui, eles são dados diários. Então, para cada dia você tem um índice. E aí a nossa ideia foi tentar encontrar uma média móvel que pudesse mapear essa temporalidade com a temporalidade dos sintomas. Então, aqui tem as médias móveis, então a média diária, a média do Stringency Index da semana anterior, do mês anterior e dos 2 meses anteriores. E nós temos usado do mês anterior e dos 2 meses anteriores, justamente porque os itens dos questionários de saúde mental, eles fazem referência aos 30 dias anteriores, na maioria dos casos. Então, a gente está tentando mapear essa temporalidade. E aí, aqui é uma medida da associação entre os sintomas de ansiedade, depressão e estresse e esse Stringency Index, pensando na pandemia como um todo, e aqui a gente está usando só a DAS-21, quer dizer, aqui é só no período pandemia, a gente ainda não expandiu essa análise para pós-pandemia e pré-pandemia, a gente não expandiu o modelo. E o que dá para ver é que no nível mais intenso de restrição tem uma associação positiva, que a gente vê aqui nos modelos. Que esse modelo aqui que ele vai falar é que tem uma associação positiva. Então, quanto maior esse Stringency Index, maior o número de sintomas ao longo do tempo. Então, basicamente essas são as análises que a gente está fazendo. A gente está no momento de trabalhar e incluir outras covariáveis, então desde todas as covariáveis de linha de base, como aquelas outras covariáveis de contextuais, essas que são modificáveis ao longo do tempo. Muito provavelmente em função dessa oscilação que eu mostrei, né, nessas mudanças na proporção de mudança ao longo do tempo, em função disso, nós estamos considerando usar modelos que dão conta de fenômenos não lineares e, obviamente,
a ideia é abrir um pouco para discussão esses achados preliminares. Como eu falei no início, nós estamos super abertos a sugestões, debates e críticas. Então, queria agradecer de novo a oportunidade de estar aqui, né? Aí vai um agradecimento para o time ELSA, para a FAPESP, que está financiando esse projeto agora, o NIH, que também está financiando, e obviamente para os participantes do próprio ELSA Brasil. Aqui a gente tem os nossos e-mails de contato, caso alguém queira falar, pedir os papers para o Daniel ou conversar, estamos abertos. Pedro, Daniel, parabéns pela apresentação, muito interessante, André também. Eu vou inscrever a Érica Palomino, a Érica, né, Pellegrini, nossa psiquiatra, no meio do Xingu, para poder falar depois, mas eu vou fazer uma pergunta para o professor Itamar, para a professora Isabela, né, sobre essa questão. A minha dúvida é a seguinte: vocês pegaram os dados de restrição para o estado de São Paulo, né? A maior parte dos participantes nossos estão na cidade, tudo bem. Agora, nós sabemos que o grau de restrição para eles foi muito menor do que para a população em geral, né? Eu só queria tentar entender um pouco disso. Então, Ita, isso, estou provocando vocês aí para... Não, perfeito. E primeiro, Pedro, Daniel, parabéns pela apresentação, muito bom. Acho que realmente a gente tem um cenário dentro do ELSA que não reflete o que foi a realidade de todo mundo durante a pandemia, né? Acho que a maior parte de quem está ouvindo online já está familiarizado com o ELSA, mas são todos, especificamente aqui em São Paulo, onde teve a pesquisa do ELSA Covid, são funcionários da Universidade de São Paulo, né? E como funcionários públicos a gente teve uma proteção bastante grande, enfim, comparado ao restante da população nacional, com relação às incertezas aí que a pandemia trouxe, né? A gente tinha uma segurança de renda, de continuidade do trabalho, que nem todo mundo na população brasileira pôde experimentar. E até uma pergunta que eu queria aproveitar também, Pedro, Daniel, para fazer, e André também, e que me ocorreu agora vendo a apresentação de vocês. Vocês acham que a melhor explicação que a gente tem para essa flutuação que vocês mostraram nos sintomas é realmente a incidência de transtornos mentais, ou a gente, na verdade, está vendo resultados de adaptação, né? Porque a gente teve ali um estímulo mais ou menos continuado, vamos dizer assim, né? Diferente de uma perda pontual, você tinha, claro, algumas pessoas enfrentando momentos mais difíceis, né? Perdas muito importantes na família, mas um estímulo um pouco continuado, né? Essa reação que a gente está vendo, será que a gente deveria olhar com esse olhar de incidência? Eu não sei até onde o questionário consegue dizer isso para a gente, né? Porque, sem dúvida, assim, numa consulta psiquiátrica, talvez você tivesse mais segurança do que está determinando aquele momento e aquela mudança de sintomatologia. Mas que leitura vocês fazem? Assim, é realmente incidência que a gente está medindo? Ou, como o Pedro mostrou agora no final, né, que até o contexto mais geral tem uma certa correlação com o nível de sintomas? Será que a gente não está vendo a forma que as pessoas se adaptam a esse contexto durante a pandemia? Pode responder. E depois Pode responder, André, Pedro, Daniel. E aí, vocês quem fala? Posso comentar aqui brevemente. Eu acho que é uma boa pergunta, é algo que a gente já chegou a discutir. O que eu acho que os dados da onda 4, talvez eles ajudem a tentar entender justamente essa pergunta, na minha opinião.
porque uma coisa que a gente pensa bastante é, bom, durante a pandemia teve lá aumento, algumas pessoas de fato tiveram um aumento ali dos sintomas, mas será que foi realmente uma reação? Então, talvez uma forma de olhar para isso seja ver o quanto que esse fenômeno continuou. Então, quais indivíduos que tiveram uma reação mais intensa, aumentaram a sintomatologia durante a pandemia, e aí, depois da pandemia, continuaram com esse transtorno instalado, né, com essa sintomatologia elevada. Então, acho que essa é uma pergunta que a gente quer responder com os dados da Onda 4, e é uma pergunta que a literatura talvez não tenha resolvido totalmente ainda. Então, acho que seria muito, muito bem-vindo nesse sentido, os dados da Onda 4, porque eu concordo, pode ter muito dessa questão mesmo, muito mais algo reativo do momento ali do que um transtorno que realmente se instala e fica crônico, como é muitas vezes o caso dos transtornos mentais. Aí, não sei, Pedro ou André, se quiserem complementar aí, ou se tiverem visões diferentes, realmente é um tema espinhoso aí. Comenta aí, Pedro. Eu ia só comentar que acho que um aspecto que pode realmente falar a favor dessa hipótese de que é um período de ajustamento e que depois passa, para além do fato da gente ter essa diminuição, né, no número de sintomas médio da população, né, da amostra no pós-pandemia, é o fato de que as medidas que são usadas durante a pandemia, essa da DAS 21, elas são medidas que não são de uma escala diagnóstica, ela é uma escala de sintomas. Então, de fato, nesse sentido, a gente não estaria falando mesmo da presença ou ausência de um diagnóstico. Acho que eu teria só isso para comentar. Não sei se você quer complementar, né? Acho que duas questões, né? Então, uma do Stringency Index, né, que você apresentou, e o Lotufo lembrou muito bem que nossa população, nossa amostra não é só da cidade de São Paulo, mas é uma amostra muito particular, né, no sentido de poder ficar à distância, então ter um impacto diferente a essa restrição, né. Eu lembro que no começo, quando a gente foi coletar os dados, a gente se preocupou um pouco nisso, então perguntar como é que estava sendo essa restrição individualizada. Talvez não seja um índice tão bom para a gente, né? A gente está usando esse índice de stringência mais para comparar com outros locais ao redor do mundo, aí acho que sim, porque você precisa de uma padronização, mas talvez para analisar dentro da onda a gente possa pensar em outras coisas. Não sei se aí também uma pergunta, né? Se na onda 4 foi coletado um questionário em relação ao comportamento durante a pandemia, se sofreu muito com a restrição, acho que esse é um ponto. E o outro, da prevalência dos transtornos, ou da incidência, né, dos transtornos mentais, o CISR, ele coleta em relação às 2 últimas semanas, você pode até ajustar para até 6 meses, mas ele está pegando realmente o que aconteceu naquele momento. É uma amostra pequena, né, mas talvez possa dar uma ideia um pouco melhor se foi coletado em 2023, 2024, 2025, esse é um ponto. Mas também lembrar que, que nem o Pedro falou, é uma média populacional, né, então você viu lá que 7% aumentou, 7% diminuiu, ficou meio estável, mas quem são esses 7% que aumentou? E aí vem esses fatores de risco. Então, talvez entender também, né, uma trajetória individualizada em que grupos que os transtornos mentais aumentaram, em quem diminuiu, mas parece que na média populacional não mudou muito mesmo. Tá bom. A professora Isabela? Na verdade, a gente tem um CISR no meio da pandemia, né? No comecinho, Talvez fosse legal fazer uma análise só também vendo a questão do CISR. Os CISRs antes, né, da pandemia, o que tem durante a pandemia e o depois. Uma outra coisa que eu queria falar é assim, a nossa amostra ela é diferente, não só nessa questão que todo mundo foi para
trabalhar à distância, né, e tal, mas ela é diferente até, por exemplo, da amostra do HC. No HC, ninguém foi dispensado de ir presencialmente ao hospital. Então, mesmo o pessoal administrativo acabou indo. Então, a nossa amostra foi muito protegida, muito mais protegida do que outras amostras, até de pessoas que trabalharam na área da saúde. E o que eu fico pensando é essas oscilações, né? Essas oscilações de alguns deixam de ser, alguns passam a ser, não é uma oscilação que existe na vida das pessoas de uma maneira em geral, independente da pandemia? É isso que eu fico pensando. Sim. Porque vai ter momentos em que você está melhor, outros que você está pior, enfim. Eu fico pensando se a gente tem uma medida muito detalhada durante a pandemia, mas se a gente for ver, sei lá, em coortes, talvez que tenham mais de 20 anos de segmento, se não é uma oscilação o tempo inteiro, quer dizer, é o que eu fiquei pensando. Isso tem mesmo, né, naquelas cortes isso vê muito em crianças, é na vida inteira que se vê, mas teve a corte de Dunedin, entre outras, que acompanhou o nascimento, e aí se via que oscilava, né, e inclusive as pessoas, elas trocam de diagnósticos ao longo da vida, então uma época fecha para TAG, outra para depressão, depois para fobia, e depois volta, então tem essa troca, né, de diagnósticos também. Interessante. Perfeito. Gerson e Daniele. Boa tarde, vocês me ouvem? Ok. Sim. Ok, então cumprimento o Daniel, cumprimento o André, cumprimento, enfim, não peguei o nome do outro colega, mas cumprimento todos que apresentaram. E deixar uma questão, a gente tem visto, em diversos tools, no OMS, DCTIs, alterações de humor e alterações cognitivas como efeito de Covid longo ou pós-Covid, etc. Eu queria perguntar para vocês se alguma das avaliações que nós temos dentro do ELSA ou eventualmente de estudos fora, se tem estudos que têm um grupo controle que não tiveram infectados neste momento e que eventualmente possam se atribuir às contingências sociais que todas as pessoas tiveram, o que você tem de comparação para se atribuir, eventualmente, alterações de humor ou cognitivas à infecção, ou não? É isso. O que a gente tem no banco de dados atual, pelo menos no pandemia, é o autorrelato de infecção, o quanto que a pessoa teve contato com alguém, se alguém morreu, se a pessoa sofreu as consequências de ter alguém que teve uma Covid longa, alguém que morreu, alguém que foi para UTI, né? Mas, pelo menos no banco, não sei se tem... Aí acho que fica uma pergunta aí para a professora Isabela, se tem esse dado da população sobre Covid longa, assim no banco atual que a gente está trabalhando, a gente não tem essa informação. E eu concordo contigo que é um aspecto bem importante, assim, a gente vê que tem essa associação mesmo, né? Mas com as informações atuais que a gente está trabalhando, a gente não teria como responder essa pergunta. Eu acho que tem esse questionário que foi aplicado, foi uma coisa que a Alessandra fez. Eu posso ver a quantas anda especificamente, se ele já está no banco de dados ou não está no banco de dados. Eu posso ir atrás. Só para dialogar, eu estou estudando efeito de longo prazo de Covid em doenças crônicas não transmissíveis no doutorado com a Alessandra, justamente, tá? Então, quero deixar aqui um primeiro contato nesse seminário para, eventualmente, a gente conversar sobre isso, eventualmente ser um dos produtos dessa pesquisa, se já não tiver encaminhado, porque eu tenho um interesse específico. Não encontrei, perguntei para vocês, porque eu, de fato, não encontrei nada até o momento, e eventualmente a gente possa, né, contribuir com essa discussão dentro da nossa instituição. Perfeito. Daniele, se apresente, porque algumas pessoas não a conhecem. Parabéns pela apresentação, pelo trabalho de vocês, fantástico, Elza. E eu queria saber de vocês, que eu sou endocrinologista, eu moro em Curitiba, eu sou orientada do professor Gerson de Bauru, mas eu trabalho aqui em Curitiba, eu sou professora
Príncipe, trabalho na Secretaria de Saúde aqui também de Curitiba. Então, e como vocês devem imaginar, né, então eu tenho uma amostra enviesada no consultório de ganho de peso e transtorno mental. E como é que vocês avaliaram essa questão, se vocês usaram como variável dicotômica ou contínua a questão do ganho de peso? Porque às vezes você colocar só como obesidade, não houve assim uma correlação, né? Vocês não encontraram, mas até pelos critérios de, né, definição de obesidade que estão mudando, sobrepeso com comorbidades, como que vocês avaliaram isso, que vocês não encontraram? E é uma coisa assim que eu vejo muito transtorno mental, e quanto maior o excesso de peso do indivíduo, parece que mais transtorno mental tem. Então, eu queria saber como é que vocês avaliaram, qual a interpretação de vocês disso aí, dessa variável. Bom, só para essa análise que eu apresentei agora, acho que assim, isso aqui é só bater critérios para obesidade no baseline. Uhum. O que a gente tem durante a pandemia, agora eu não me lembro se depois você me corrige, Daniel, se no paper de trajetórias isso estava incluso. O que a gente tinha era perguntas sobre peso, e aí com base no peso e informações de altura, naquele momento faria o critério de obesidade sim, não, então era dicotômico. Uhum. Né? A gente não usou na análise ainda agora da onda 4, mas eu não me lembro se isso estava incluído como uma das covariáveis na análise de trajetória. Uhum. Ele estava assim. A gente usou o dado antropométrico mesmo, que foi feito na onda antes da pandemia. E para essa análise, realmente, como você falou mesmo, a gente acabou aplicando um critério dicotômico, mesmo sabendo de limitações e algumas questões, né? Mas foi o mais, assim, vamos dizer assim, o mais fácil naquele momento para deixar as variáveis mais homogêneas. A gente queria ter uma interpretação binária para as variáveis. Mas sim, eu acho que daria para olhar de outras formas, se quisesse fazer papers mais específicos, né? Para entender direito como é que funciona esse ganho de peso, pensar essa questão dos critérios, que às vezes o critério que a gente usou é mais simplista, né? Com certeza. Uhum. Perfeito. Obrigada. Eu sugeriria fazer uma comparação entre a onda 3 e a 4, né, e utilizar duas variáveis, o ganho absoluto de peso, né, a variação absoluta, não estou falando ganho, a variação absoluta e a variação proporcional, tendo como base o peso da onda 3. Érica, você conheceu essa turma que está aí, Érica? Conheci, eu fui aluna do André na residência. Estou aqui por Altamira, na região do Xingu, faz 8 anos já, e fiquei, assim, bem impressionada. Parabéns pelo trabalho, estou animada, com vontade de ler todos os papers agora, e pensando muito, assim, né, eu acho que tem algo de interessante dessa análise num período de crise do Covid, para a gente pensar lições aprendidas nessa crise climática continuada aí, que eu acho que é interessante da gente pensar como que a gente consegue isolar algumas dessas variáveis, né, porque é muito difícil pensar em causalidade, e especialmente em saúde mental, e pensando aqui, né, para essa região da Amazônia, até em readaptações transculturais das escalas, né, e dos instrumentos para serem mais adequados para a realidade das populações daqui, porque a maioria das adaptações, elas são feitas num contexto sul-sudeste, e eu acho que tem muita diferença de como as pessoas demonstram os sintomas, e agora a gente está pensando nessa pesquisa para investigação de saúde na Amazônia, e especialmente quando a gente vai para as populações tradicionais. É bem interessante isso, assim, eu que trabalho com população indígena, inclusive indígenas de recente contato, que tem uma relação bem diferente com o mundo não indígena, a gente observa muito que os indígenas, eles vão apresentando sintomas mais parecidos com os nossos, na medida em que eles vão entrando mais em contato com o mundo do branco. Então, por exemplo, um indígena que é contratado para ser professor, e aí ele começa a ter responsabilidade de entregar papel, de entregar documento, de conversar com o coordenador, ele começa a ter crise de ansiedade igualzinho do branco, e do não indígena, né? E antes disso, os sintomas são muito diferentes, são muito mais parecidos com sintomas psicossomáticos e sintomas, assim, tem uma diferença muito grande
da questão de falar sobre o sentimento, de responder algumas perguntas que a gente trata como subjetivas, que vem, eu entendo, especialmente com essa questão de mudança climática e de outros impactos que também é difícil de isolar, né? Impactos de hidrelétrica, impacto de projeto de mineração, etc., né? Os sintomas também são muito sentidos no corpo, porque essas populações elas têm uma relação corporificada com o território que é muito diferente da nossa relação urbana. E eu acho que isso me interessa bastante, de pensar, será que a gente pode usar as mesmas escalas para poder pensar em parâmetros de comparação? Porque se a gente fica só na etnografia, a gente acaba não conseguindo ter dados que ajudem a guiar políticas públicas de maneira, às vezes, mais eficiente, né? Especialmente considerando esse aumento de nível de suicídio em populações indígenas, que é desproporcionalmente maior do que em outros grupos. Então, só contribuindo com os comentários do que eu fiquei viajando aqui enquanto eu ouvia vocês. Mas, bom, dar um oi aí para a Érica, um oi para o Gerson também, não falei. Mas acho que essa questão eu não sei o quanto que o Elza vai conseguir responder, né? Que ele é baseado em cidades urbanas, metrópoles. É um questionamento diferente, mas aí são outros ângulos, né? Da psiquiatria transcultural. Interessante esse teu comentário aqui de sintomas mais psicossomáticos, passam a ser sintomas mais ocidentais, né, digamos assim, mas se tem também uma ideia de, na psiquiatria, buscar, não só na psiquiatria, né, mas a ideia de ouvir o paciente na hora de patients with lived experiences, né, na hora de fazer estudos e perguntar para eles o que é importante de ser medido. Então, talvez transitar em escalas muito baseadas em sintomas, que o CISR ele é uma ótima escala, mas é uma escala clássica mesmo, né, de perguntar, enfim, né, sintomas para fechar diagnóstico, perguntar coisas como qualidade de vida, funcionalidade, convivência social, enfim, né, coisas que são importantes para pessoas e focando nisso, não necessariamente nos sintomas. Mas aí, com certeza, tem que ter um trabalho de validação transcultural também, né? Bom, quando eu falei sobre a associação entre o índice de restrição que vocês viram para o estado de São Paulo e os nossos resultados do Elza, eu não estou desmerecendo essa associação, não, né? Ela existe, ela é real, né? A questão é que a gente precisava, talvez, aprofundar um pouco mais. Aí uma pergunta que eu faço para a Isabela e para o Itamar, se a gente conseguiria ter uma distinção dentro da nossa amostra de quem ficou trabalhando na pandemia, né? O pessoal do hospital, o pessoal da segurança, não tem muita, sei lá, algumas pessoas que ficaram trabalhando durante a pandemia e uma grande maioria que ficou em casa, né, com um trabalho home office. Seria possível fazer isso? A princípio, sim, professor. Quem certamente tem essa informação é a universidade. Se a gente conseguisse de alguma forma... Claro que a gente pode perguntar também para as pessoas, mas, né, mas a universidade vai ter, inclusive, porque teve impacto no tempo de serviço, né, a Lei 191. Então, acho que esse registro na universidade está bem documentado. Acho que a gente pode sim. E só aproveitando também esse gancho que o senhor falou, eu também concordo, não é um desmerecimento ao índice, né, o Stringency Index, mas talvez ele seja um marcador de momentos em que havia mais eventos na vida das pessoas. Então, não necessariamente... aquilo marca que a pessoa ficou mais restrita, mas talvez ali a gente tenha um número maior de pessoas que teve doença na família, que teve um óbito, e talvez nesse sentido
é até um pouco nesse sentido que eu comentei sobre a reação, né? Será que a gente está vendo um número maior de reações e que está acontecendo justamente quando a pandemia está em momentos mais críticos? Mas sobre essa pergunta, a gente tem os dados na coleta durante a pandemia, né? A gente tinha no questionário desemprego, se continuava, se estava trabalhando em casa, isso daria para a gente dar uma olhada. É autorrelato, né? Vai ter o problema da perda quando for dropout, mas a gente conseguiria dar uma olhada, sim. E a gente tem discutido bastante, a gente sabe que pode ser difícil provar alguma causalidade aí, né? E eu acho que são ideias bem-vindas. A gente pensou também nessa coisa de olhar os itens de aderência de autorrelato para ver o quanto que eles batem com o Stringency Index, né? Eles deveriam bater minimamente. E a gente pode também pensar outras formas de olhar para esse fenômeno, colocar também as curvas de mortalidade por Covid, ver o quanto que uma coisa explica mais ou explica menos. Eu acho que realmente é difícil provar a causalidade, vai ter que ir bem a fundo, assim, né? Para justamente resolver essas perguntas que vocês estão levantando, que os revisores vão levantar com certeza. Marcos, vou te pedir um favor, então. Esse banco que o André tem, eu acho que não tem o questionário da Covid, que foi aplicado em todo mundo, meio que no final do campo. Então, o Marcos vai atrás desse questionário e mandar para vocês, para ver se consegue resolver algumas coisas. Mas, pensando um pouco como as coisas eram complexas, a gente pensava assim, as pessoas estão na pandemia, elas estão estressadas, tal, mas a gente ouviu de muitas pessoas aqui, é ótimo trabalhar longe do meu chefe. Então, parece que em alguns momentos também o estresse diminuiu para algumas pessoas. Provavelmente aí vai ter gente que perdeu pessoas próximas por causa da Covid, então acho que são vários fatores aí trabalhando que às vezes é difícil de você entender tudo, né? Apesar da gente ter medidas antes, durante e depois. Mas vamos ver se esse questionário ajuda em alguma coisa. Tá bom. Mas viu, Pedro, vou voltar a falar que eu não desmereço aquela associação, aquele gráfico, não. E eu tenho uma outra informação interessante. A partir de 2022, quando mudou a gestão, eu assumi a Superintendência de Saúde, nós fizemos uma avaliação, né, a semana epidemiológica do número de relatos de Covid entre os funcionários da USP. Não significa que eles eram do ELSA ou não, eram todos funcionários. E nós fomos colocando isso contra os dados do Sinan, da Prefeitura de São Paulo, né? E como nós trabalhamos no interior também, né, na USP, nós pegamos das outras capitais e bateu exatamente a mesma coisa. E com isso a gente mostrava para vários diretores que a questão as pessoas estavam pegando Covid fora, né? Né, não tinha nenhuma grande especificidade dentro das unidades, porque vários deles já queriam parar as aulas, suspender, né, criar, né? Foi muito difícil fazer todo mundo voltar, e o reitor teve que dar uma bronca generalizada, né, para que todos parassem com aulas virtuais e outras coisas, né? E o interessante é que isso se repetiu agora com a dengue. Nós seguimos a dengue de 2024, agora desse ano, né, em 7 municípios, e é incrível como bate a mesma coisa, né? Então, a região de Ribeirão Preto teve muita dengue, então teve muita gente no campus de Ribeirão que teve ausência do trabalho com o diagnóstico de dengue. Aqui em São Paulo, né, não houve uma ressurgência da dengue, como em 24, e o número de absenteísmos é muito baixo, né? Quer dizer, se mostrando que existe um fator externo, sim, né? Não é uma comunidade que está fechada entre elas. Mas eu acho interessante diferenciar aqueles que ficaram no trabalho ou não. Tá bom. Só um comentário, eu não acho que está desmerecendo isso, inclusive foi uma conversa que a gente teve algumas vezes, inclusive em um certo momento a gente quase entrou na empolgação de ir atrás
da própria superintendência até, para entender as publicações de quais eram as ordens dadas para os funcionários, enfim, as diretrizes específicas às quais eles estavam submetidos, porque isso foi um debate que a gente teve. A gente pode pegar a cidade, estado, país, mas não necessariamente se aplica a essa amostra, que é uma amostra muito, muito específica, né? Sim. Então, entendo. E se a gente olhar, então, assim, é uma associação, mas ela é uma associação fraca, num certo sentido, né? Até quando você olha o próprio gráfico ali, né? Não é nada incrível, assim. Então, faz muito sentido isso. Tá. Eu antecipo que em 2020, 2021, não houve orientação praticamente, né? Somente em 22, quando mudou a gestão, que nós começamos um trabalho constante de orientação o tempo inteiro, conversando com todas as unidades, né? Então foi isso. Agora, André, seus comentários. Isabela. Na verdade, a gente tem como ver essa questão de quem ficou afastado e quem ficou e quem não ficou, porque a maior parte do ELSA em São Paulo é gente do HU. E o pessoal do HU, que era enfermeiro, essas pessoas não pararam. Então, acho que dá para você, dentro dessa amostra de 2000, tentar ver quem era do HU, e até a gente pode ir atrás da informação mais fina, se essa pessoa trabalhou ou não. Mas se essa pessoa era enfermeira, auxiliar de enfermagem, e ela não tinha mais do que 60 anos, ela trabalhou, com certeza, aqui. Ela fez parte da linha de frente. Então, dentro dessa subamostra do 2000, talvez você tenha sei lá, 40% trabalhou, 60% não, enfim. Mas eu acho que isso aí dá para vocês olharem, vendo a origem de onde a pessoa é dentro do ELSA, de que unidade ela vem. E o Gerson e o Itamar, que estavam na linha de frente, vão poder dizer que essas pessoas trabalharam e trabalharam muito, né? Foi uma coisa muito pesada esse período, obviamente. E a gente até sabe de algumas consequências clínicas. Tem uma FA pós-Covid, tem várias intercorrências que a gente acabou seguindo de pessoas que tiveram complicações graves depois da Covid. Ok. Se não tiver mais nenhuma pergunta, vamos encerrar. Parabéns ao Daniel, ao Pedro, ao André, por essa apresentação. E eu lembro que nossos resultados são contraintuitivos, né? Quer dizer, isso é um fato interessante. Mesmo dentro da universidade, todo mundo acha que foi uma catástrofe geral aí, esse período em termos de saúde mental. Então, agradeço a todos e vamos voltar aqui na próxima segunda-feira, à 13h30. Bom, obrigado.